dele. Ele ganhou também o Nobel de Química. Tá. Porque ele usou a inteligência artificial para soluções na química, né? Então já tem 2 expoentes da inteligência artificial que ganharam o Nobel. Agora, no caso do Geoffrey Hinton, que ele é professor da Universidade de Toronto, inclusive a galera acha que a totalidade dos investimentos em inteligência artificial estão lá em São Francisco, no Vale do Silício, mas na verdade Toronto é o segundo polo global, né? Perde para o Vale do Silício. Boa parte dos fundamentos da inteligência artificial vieram de Toronto, no Canadá. Tem algum motivo? Tem um motivo porque a cidade de Toronto decidiu, né, a prefeitura, né, o governo do estado decidiu criar ali um polo de tecnologia e investiram bilhões nesse propósito, né? Então eles conseguiram atrair grandes mentes, como é o caso do Geoffrey Hinton, e um dos alunos do Geoffrey Hinton, né, o Ilya Sutskever, ele era o grande gênio da OpenAI, né? Ele depois pediu demissão, brigou com o Sam Altman. Então ali de Toronto saíram grandes especialistas e grandes fundamentos, né? Porque o Geoffrey Hinton, eu acho que ele é pai do aprendizado de máquina, se eu não estou enganado, Machine Learning, que é base para toda essa LLM, né, Large Language Models que a gente tem hoje. Só para pontuar para a galera, eu não sou da área tecnológica, mas como meu mestrado e meu doutorado são em linguística, né, a inteligência artificial é base de grandes arquivos de linguagem, né, eles preveem a próxima palavra. Então, eu consigo dar uns pitacos usando a minha formação acadêmica, né? Só por isso que eu me interesso demais também, porque na filosofia da linguagem a gente pensa muito essas questões, né? Como se reproduz o pensamento, né? Qual é a linguagem consegue falar da realidade, ou a linguagem é uma coisa, a realidade é outra. Então, alguns grandes filósofos da área da filosofia da mente, filosofia da linguagem, também trouxeram base, né, para a inteligência artificial. Então, é por isso que eu me interesso tanto e dou meus pitacos aí. Agora, Geoffrey Hinton pediu demissão do Google, porque ele falou que não estava concordando com as coisas que estavam fazendo. Quem falou que a gente está criando um novo Deus? Vários falaram, mas o Elon Musk foi um dos que ficaram famosos recentemente, né? Ele estava dando uma entrevista pro Jordan Peterson, na fábrica da Tesla, se eu não me engano, em Nashville, no Tennessee, e ele falou que ele estava construindo um novo data center gigante em Memphis, né, no Tennessee. Inclusive ele faz uma associação entre Memphis nos Estados Unidos com Memphis no Egito, né? E ele fala, é dali que vai sair o nosso novo Deus. Aí ele ri, aí o Jordan Peterson, não achei engraçado, não. E ainda essa conexão com a Jeffrey Hinton. Esse é o Jeffrey Hinton. A Jeffrey Hinton com o Google ali. Tá. Ele parece uma imã, né? Parece uma imã. Cara, e ainda sem Memphis. Emo, né? Ele não parece, não, emo não, emo aí parece um pouquinho, E tem essa relação ainda com Memphis do Egito. Memphis no Egito, de onde ali Horus saía, né? Ou Apophis também, que é o deus da destruição, né? Segundo o Egito. Então, Geoffrey Hinton pediu demissão do Google, o Ilya Sutskever pediu demissão da OpenAI, o Mo Gaudat também, que era diretor de negócio do Google X, também pediu demissão. O Daniel Kokotailo, que era diretor ali de segurança, né, da OpenAI, também pediu demissão. Então, vários desses caras, né, o Dario Amodei, por exemplo, que é da Anthropic, ele tá na empresa Anthropic, mas a Anthropic ela surge com a proposta de fazer uma inteligência artificial mais segura, né? Tristan Harris também, que era do Google, também pediu demissão também. Então a galera, não aqueles que pedem demissão porque visualizaram uma oportunidade melhor de negócio. Sim. Não, pediram demissão porque não queriam, como se fosse assim, ter suas mãos sujas, né? Caso a inteligência artificial... Sangue nas mãos, né? Sangue nas mãos, caso a inteligência artificial se levante contra a humanidade. Então, esses caras, né, se juntaram sob a liderança do professor Max Tegmark, que é do MIT, e eles fizeram um enorme abaixo-assinado pedindo para parar, né, interromper o desenvolvimento da inteligência artificial até que a gente tivesse certeza que ela não se levantaria contra a humanidade. Mas aí, né, o Sundar Pichai, que é o CEO da Alphabet, né, que é o Google lá, ele falou, se eu parar e os chineses não pararem, eles vencem, né? Então, eles estão falando que o mundo vai ser destruído por causa de uma corrida de business, de negócios, né? Pois é. Uma competição entre empresas. Porque os caras meio que... Existe o Tristan Harris falou isso numa entrevista recente no Diary of a CEO. Ele falou, cara, por incrível que pareça, quando você conversa com esses caras nos bastidores, eles meio que sabem que existe entre 20
20, a gente pode falar 10, né? Mas pegando a média, existe entre 20% e 50% na avaliação deles, desses grandes CEOs, de que a inteligência artificial vai exterminar a humanidade. De 20 a 50, que eu acho que é a margem gigante para a extinção da espécie humana, né? Se fosse 10%, acho que já era preocupante. Mas, apesar dessa margem, dessa expectativa tenebrosa, existe um desejo desses CEOs de que, ainda que a criação deles acabe com a humanidade, eles estão competindo para quem vai ser aquele que vai criar isso para levar o crédito, né? Eu criei a melhor coisa. Acabou destruindo a humanidade, mas eu que criei o negócio mais sublime. Eu criei Skynet. Poxa, né? O professor Dyson, né? Se eu não me lembro lá. Me lembro da Sarah Connor falando pro Schwarzenegger, né? Eu quero todos os dados dele, onde ele mora, o que ele faz e tal. Mas pra que você quer isso? Ela, não, pra nada não. Daqui a pouco ela some e vai lá matar o cara. Com certeza. Deixa eu comer, eu resolvo facinho. Mas é engraçado que no caso do Exterminador do Futuro, tem um bootstrap aí, né? No meio que é... Eles conseguem a tecnologia através de do braço do Terminator que vem do futuro pro passado. Tem uma espécie de paradoxo temporal, né? Quando que essa tecnologia é criada, não existe, porque ela não é criada nem no passado, ela simplesmente existe. Aí no futuro os caras trazem pro passado, então é um círculo fechado. Não só na origem da tecnologia, porque eles trabalham em cima do braço do exterminador que veio do futuro. Uma engenharia reversa, né? Mas o próprio nascimento do John Connor também. Também, né? Porque o Kyle Reese, que é o pai do John Connor, ele volta ao passado para salvar a Sarah Connor, porque todo mundo sabia que ela seria mãe do John Connor, o Salvador. Mas só que o John Connor não existia ainda. Exato. E ele volta para engravidar, para fazer o John Connor que no futuro já existe, né? Aí você fala, meu irmão, né? Dá um estudo assim de lógica de viagem no tempo bom, né? Inclusive Elon Musk, cara, nesse final de semana que passou, ele deu uma entrevista falando que se viagem no tempo e deslocamento acima da velocidade da luz forem reais, isso expõe que nós vivemos numa simulação. Aí ele fala, cara, entrelaçamento quântico é como se fosse uma viagem no tempo, no espaço acima da velocidade da luz. Viagem no tempo, as equações até mostram que seria, de certa forma, possível, né? Tem trabalho do Kip Thorne, né? Que foi o cara que deu orientação pro Christopher Nolan para fazer lá o Interestelar, né? Ganhou o Nobel da Física também. Ele e o Stephen Hawking tinham trabalhos bem interessantes sobre viagem no tempo, né? As equações bem bonitinhas. Então, cara, ele entra em toda uma reflexão sobre a ideia de que nós estamos numa simulação. E aí, é muito louco porque ele dá uma insinuação de que a multidão de satélites da Starlink, na verdade, ele está monitorando o espaço, procurando falhas nessa simulação, ou glitches, e dessas falhas ele descobrir que realmente é uma simulação e como essa simulação funciona e talvez escapar a simulação para evitar o apocalipse ou o inferno. Que doideira. Ele deu uma... Quem tava atento pescou isso. Eu falei, cara... Tá procurando a falha no Matrix. Cara, aí o que eu lembrei? Lembra de Westworld? Sim. Que é aquele personagem, acho que é do Ed Harris, né? É o Ed Harris? O Ed Harris é humano. Não é máquina. Mas lembra que ele tava procurando uma passagem secreta no jogo lá? É mais ou menos isso. Parece que o Elon Musk, tudo que ele tá fazendo é para procurar esse jeito de escapar dessa simulação. Para hackear o simulador, né? Pois é. Ou criar uma outra simulação. Cara, tem um nome lá no Westworld, né? Eu não lembro o que ele tava procurando. Que era aquele... É tipo o Hub, um negócio assim, né? Era aquele joguinho, aquele quebra-cabeça, aquele... Sim. Mas eu só vi a primeira temporada, acho que eles desenvolvem mais na segunda, né? Isso eu achei interessante pra caramba. Então, assim, o que me deu esse incentivo para esse tema, né? O lado oculto da inteligência artificial, alguma coisa oculta, né? O anticristo vai usar a inteligência artificial. Foi uma entrevista não muito recente, né? Deve ter uns 2 meses, que o Tucker Carlson fez com um cara chamado Conrad Flynn. Conrad Flynn, ele é um escritor, ele é produtor, né? Ele tem ali um projeto chamado The Flynn Project, mas ele também produziu um documentário sobre o ocultismo no rock and roll. Ah, é? Aí ele chamou, cara, uma galera de alto nível. Ele chamou
por exemplo, produtores do The Osbourne, que contava a história do Ozzy Osbourne e a família. Lembra aquele programinha? Reality Show. Sei. Então ele chamou uma galera ali de alto nível, né? Sem falar que ele é neto de um ator, cara, que é o Robert Conrad. Não sei se você vai lembrar, o cara é antigão, né? E o outro avô dele também era um cara famosinho, que é o Harry Flynn. Então é tipo assim, o cara é filho do pessoal lá de Hollywood. Sei. E aí ele decidiu fazer um documentário, né? Running with the Devil, que é lá do ocultismo de Hollywood. E aí ele foi pesquisando, né, para fazer o documentário. E nesse documentário, um professor britânico que é amigo dele, que ele falou, cara hiper intelectual, ele entrevistou um filósofo chamado Nick Land. E é aí que começa a toca do coelho. Porque Nick Land era um cara que era professor da Universidade Warwick, né, na Inglaterra. E o Nick Land, ele acabou, no cenário até cyberpunk ali, a gente está falando dos anos 80, ele começou a ser uma espécie de mentor da filosofia por trás da inteligência artificial. Então ele começou a falar muito sobre inteligência artificial, só que o cara misturava já o conceito de inteligência artificial, a gente está falando final dos anos 80 e início dos anos 90, inteligência artificial não era popular na época, ele começa a misturar a inteligência artificial com Crowley, com tarô, com cabala, né? E com numerologia. Xing não. E Xing, que eu me lembre, não. E Xing tem uma coisa também, né, relacionada a... Final dos tempos, essas coisas? Tem porque, eu não sei se eu vou falar bobagem, né? Mas no I Ching você tem também um ponto de ruptura, né? Como se fosse um Ragnarok. Sei. É igual no pensamento indiano que você tem o Kali Yuga, né? O Kali Yuga é quando o Kali vem pra destruir o mundo e reconstruir o mundo, né? No I Ching também tem parece um pouco o calendário maia também, né? As projeções, né? Todas essas culturas têm, né, esse conceito. Curioso é que na mitologia nórdica o inferno é frio, não é quente, né? O quente pra eles é coisa boa, né? Não é coisa ruim, né? Pode crer. Pra gente, principalmente no Rio, que é o calor que ninguém aguenta. A não ser quando o cara vai pra praia querer ver as meninas andando na calçada, né? Ó, o Nick Land aí. Nick Land. Então esse cara, ele ao mesmo tempo ele é um filósofo, professor universitário famoso, mas ele é um cara que ele diz que os livros dele são todos de canalização, como se fosse psicografado, e que ele tem 3 demônios que moram dentro dele que dão as dicas para ele para fazer as coisas. Então, na condição de um dos mentores intelectuais, de certa forma, da inteligência artificial, Nick Land é um cara que leva a gente a pensar as origens da inteligência artificial a partir do ocultismo. Tá. Ele é esse ponto de contato, né? Quem trouxe essa reflexão foi esse Conrad Flynn. Então, quando você pega, na verdade, o que o próprio Elon Musk falava 10 anos atrás, 11 anos atrás, né? 2014, perdão. Ele falava, ele deu uma palestra no MIT, Massachusetts Institute of Technology, é muito fácil de achar, tem até um corte se você entrar no YouTube, se você botar Elon Musk, eu ia falar Deal with the Devil, não é Deal não, Conjuring the Demon, né? Conjuring AI, inteligência artificial é igual Conjuring Demons, né? Invocar demônios. Você vai ver que Elon Musk falava, né, que inteligência artificial é igual uma invocação demoníaca, que os caras estão brincando ali com um pentagrama e falam, não, vamos invocar um demônio aqui. Aí alguém fala, mas não tem perigo dele nos matar, não? Ele fala, não, tá tudo sob controle, o demônio vai matar todo mundo. Então ele começa a falar nesse sentido, né? Então a gente começa a ver, né, o Mark Andreessen também, que é um dos pioneiros da internet, o cara criou o Netscape, por exemplo, lembra aquele navegador? Sim, sim. Então Mark Andreessen também... Não existe mais, né? Acho que não, né? Acho que ele meio que ficou meio naquela época mesmo. O Mark Andreessen também falava isso, que a inteligência artificial se assemelha a anjos e demônios, né? E a gente está falando sobre engenheiros aqui, não são pastores nem ocultistas pessoas que ainda. Normalmente não mistura ciência geralmente não mistura. E aí quando você vai ver, parece... Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!